certo? E aí vocês, o que é que acontece? Vocês entregando o pedido do registro lá para a gente, o sistema CAND, que é o sistema da gente de candidaturas, ele vai ler aquele CD ou DVD de vocês e vai gerar um arquivo lá para a Receita Federal para emitir o CNPJ. Então, vocês só podem fazer a propaganda de posse desse CNPJ, porque vocês vão ter que registrar esse CNPJ nas propagandas que vocês vão fazer. Certo. E a conta, a colega está lembrando que também e a conta bancária aberta, né? Para abrir a conta bancária e para realizar as propagandas. Sim, a publicação do edital do registro, 18 de agosto, isso é até 18 de agosto. Pedido individual, aquele RRCI, né, que não veio com o DRAP, o pedido coletivo, é até 48 horas após a publicação do edital. Vagas remanescentes, que a coligação ou o partido deixar algumas vagas sem preencher até o dia 2 de setembro. Pedido de substituição, 12 de setembro. Prestação de contas parcial, 13 de setembro. Eleição, 2 de outubro. Prestação de contas, 1º de novembro. E a diplomação é até 19 de dezembro. Pode passar. Então, vamos lá. É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para a eleição majoritária, proporcional para ambas, podendo, neste último caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional, dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário. É vedado aos partidos adversários, no pleito majoritário, coligarem-se para o pleito proporcional. Pode passar. Pronto. O que eu disse foi o seguinte: tem 2 coligações majoritárias, certo? Essa majoritária eu posso formar uma proporcional igual a ela, ou outras assim, uma proporcional com ABC, outra com CD. Mas eu não posso pegar uma coligação proporcional que tenha o D da majoritária 1 e o E da majoritária 2. Não posso, certo? Aí eu pergunto, existe um partido G que ele não se coligou nem a coligação 1 nem a coligação 2, certo? Ele não está na majoritária 1 nem a 2. Esse partido G, ele vai poder fazer parte de uma proporcional junto com os outros? O que é que vocês acham? Pode sim, né? Já é isso aí. Então, se ele não tiver coligado, pode. Então, vamos lá. Então, eu vou ler rápido, porque aí tem na lei, certo? Informações importantes sobre as coligações. Na denominação não podem conter nome ou número do candidato, nem pedido de voto. Será representada perante o TRE por representante escolhido dentre os partidos integrantes ou por até 3 delegados. Terá funcionamento como só partido perante a Justiça Eleitoral durante todo o processo eleitoral. Um partido integrante da coligação só poderá atuar isoladamente quando questionar a validade da própria coligação, e o órgão partidário municipal, diretório ou comissão provisória, deverá estar válido na data da convenção, entende-se como válido o órgão vigente naquela data e devidamente registrado perante a Justiça Eleitoral. Bem, aí não mudou, certo? Geralmente vocês fazem a coligação e elegem um representante. Se não tiver o representante dessa coligação, são 3 delegados, ou a maioria simples. Tu volta só um pouquinho, por favor. Ou a maioria simples, né? Não, o próximo. Agora, gente, é o seguinte, os partidos, ele também pode lançar candidatos ele isolados, sem se coligar, né? Porém, o que é que tem acontecido? Vocês têm que observar que o diretório que faz parte aqui em Apuiarés General e aqui em Pentecoste, ele tem que estar válido, certo? Na data da convenção. Então, hoje vieram algumas pessoas falar, Samia, a gente nem está o nome aqui na frequência, a gente não foi chamado. Então, assim, é porque realmente quando a gente elaborou a reunião, a gente pegou os partidos válidos, certo? Então, tomem cuidado, deem uma olhada se a comissão ou o diretório de vocês está na validade, até a data da convenção. Tá certo? Pode passar. Convenção 20 de julho a 5 de agosto.
a que se destina? Escolha de cargos em que serão lançados candidatos, se vai formar coligação ou não, quantidade de candidatos, sorteio do número, fixação dos valores. Sim, essa aqui é a novidade, né? A fixação de valores, o TSE, ele lançou uma resolução própria para isso, que é essa aqui, certo? Se você for lá, você vai ter essa resolução, que ela se baseou em tese, assim, no geral, foi o que ela fez. Ela pegou para cargo de prefeito, ela pegou a eleição de 2012 e pegou 70% do maior gasto que teve lá. Então, ela fez isso aí, certo? E para vereador, da mesma forma, pegou esses 70%. Só que nessa resolução, a gente tem um anexo que tem lá os valores, que eles vêm se atualizando. Até o Eliese hoje me mostrou, fez uma... Samia, está até isso aqui hoje, então vai ter uma nova atualização. É bom que vocês anotem esse número, porque lá no DRAP vai ter que constar o número que está nessa resolução, certo? Até esse valor. Vocês não vão escolher o tanto que vocês vão gastar, ok? Tudo certo? Tem, inclusive, a Eliese, nessa resolução tem, certo? Aqui eu não trouxe realmente esse valor, mas... Pronto. Na verdade, o ideal é vocês irem até, pesquisar essa resolução, porque tem um anexo, vai ter um valor lá, certo? Então, eu só posso gastar até esse valor, certo? Sim, e a outra inovação, a ata. Vocês vão realizar a eleição, a convenção, desculpem, hoje. Vocês têm 24 horas para apresentar cópia da ata com a lista de presença dos convencionados, 2 cópias, certo? Ata de convenção digitada e assinada em 2 vias. Ela será encaminhada à Justiça Eleitoral em 24 horas, para a gente publicar no cartório e para a gente guardar para depois juntar ao DRAP. A ata com a lista de presença, certo? Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Depois que ela é digitada, não, você faz a digitação igual ao que tem o livro. Agora você tem que... Na verdade, o que é que a gente estava discutindo aqui? Que precisa assinar. Mas se você levar essa ata digitada e a lista de presença lá e o livro, a gente pode conferir, certo? Porque vocês vão ter que levar o livro, acho que vocês já devem ter lido isso, né? O livro para o juiz rubricar. Então a gente vai ter que realmente ter esse trabalho de conferir. Então pode passar. Quem é que tem legitimidade para requerer o registro? O presidente de partido político isolado ou delegado autorizado, representante da coligação, presidente dos partidos coligados ou delegados autorizados e maioria dos membros dos órgãos de direção municipais. O pedido individual, né, aquele candidato esquecido de fazer parte de estar no pedido coletivo, no DRAP. Ele tem até 48 horas para fazer o seu pedido, certo? Ele tem esse candidato aqui, esse pedido individual... É sobre aquele candidato que ele foi para a convenção, ele foi esquecido, mas na hora que foi feito o DRAP, o nome dele não constou como candidato. Então, ele tem 48 horas após a publicação do edital para fazer o pedido dele. Oi? Ele tem que estar escolhido. Ele não, eu entrei de gaiato e fui fazer meu pedido, não. Ele tem que ter sido escolhido na convenção. Certo? Só não foi no DRAP.
Isso, isso. Ok, gente? Pode passar. Vamos lá. Sim, o sistema Candex, a gente não teve grandes mudanças, alguns detalhes de algumas coisas não tivemos. A Lindomar, ela foi para Fortaleza, fez o treinamento do Candex. Então, assim, é obrigatório, certo? É a primeira coisa que vocês têm que fazer, é o Candex. Qualquer dúvida com as pessoas que operacionalizam, aqui, como eu sou novata, entre aspas, eu conheço o... o Moésio, né? Então, assim, eu conheço o Moésio, então ele vai sempre lá no cartório. E, eu estou com algum problema. Então, ele agenda com a gente para ele perguntar as dúvidas do Candex lá com a gente, certo? Aí ele combina com a gente, eu vou aí tal data para a gente tirar a dúvida. A gente não vai dar treinamento de Candex. Então, a gente pede aos presidentes, aos representantes, que falem com as pessoas que vão operacionalizar o sistema para entrar em contato com a gente, certo? Pronto, então, é a mesma coisa. No site do sistema, no site do TSE e do TRE, você pode baixar o sistema, certo? E o manual, porque tem algumas mudançazinhas de tela, alguma coisa. Mas é praticamente a mesma coisa da eleição passada. Mas é bom dar uma baixada, porque, né, 4 anos depois a gente esquece. Sim, uma outra mudança, né? Isso aqui já teve as condições do... Deixa eu ver a anterior. Pronto, pode mudar. Condições de elegibilidade. Então, assim, uma coisa que mudou, a idade mínima, né? Então, a idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse, salvo no caso das pessoas, quando for fixada a idade de 18 anos, hipótese em que será aferida no dia 15 de agosto de 2016. Então, no caso prático, um candidato a vereador, ele só vai poder se candidatar se ele completar 18 anos até o dia 15 de agosto, ok? Então, vamos lá, documentos do DRAP. O que é DRAP? Demonstrativo de regularidade de atos partidários. Ele deve ser digitado e impresso no Candex, assinado pelas pessoas autorizadas a representar o partido ou coligação, acompanhado da ata da convenção, digitada, assinada e acompanhada da lista de presença dos convencionais com as respectivas assinaturas. Nesse caso aqui, vocês já entregaram, né? Ele não vai no dia constar no DRAP, porque vocês já entregaram depois da convenção. Atentar para o preenchimento correto de todos os dados, endereço, número de fax e, gente, endereço eletrônico. A gente vai fazer as notificações, intimações, a gente vai utilizar o endereço eletrônico, pedindo para confirmar, certo? O recebimento. Então, vocês fiquem atentos. Quanto à parte do e-mail, vocês vão informar lá no DRAP, o e-mail do DRAP, e nos RRCs, os e-mails do candidato. Se puder colocar mais outro e-mail, melhor para vocês e melhor para a gente. A gente vai ter um prazo de campanha mais curto, então isso é uma forma de agilizar. Já é uma coisa fechada, é um fato fechado com o TRE, que é válido. Vocês confirmam, certo? Gente, eu pediria só um pouco de silêncio, porque realmente eu estou... Pois não. Tem que ser rubricado pelo juiz eleitoral. Não, depois da convenção. Que a gente vai ver, né? Ela lá escrita, assinatura, a lista de presença e as atas digitadas. Certo? A gente vai verificar isso. Oi? Posso sim. Gente, quem quiser os slides, o PPU ele pode fornecer, certo? E até importante.
Então, vamos lá, onde é que eu estava? Sim, atentar para o endereço eletrônico. Fax a gente pouco está usando, porque realmente é complicado para vocês, é complicado para a gente. Então, vai ser praticamente e-mail. O valor gasto, máximo do gasto, eu já falei, né, que é daquela resolução. Então, adiante. RRC deve ser digitado, impresso no Candex e assinado pelo candidato ou por procurador com poderes específicos. Atentar para o preenchimento correto de todos os dados pessoais e da candidatura. Endereço, telefones, número de fax e endereço eletrônico. Certo? Gente, qualquer mudança, o que é que a gente vai precisar no cartório? Para ser bem ágil, realmente a gente vai ter muito trabalho, né? A gente vai precisar da mídia, essa mídia fica com a gente, vocês peguem a mídia, vocês identifiquem, geralmente é DVD e CD, se vocês entregarem pendrive, o pendrive vai ficar com a gente não devolve, certo? E vocês imprimam também, além do que vocês entregarem, entregam a mídia, ela totalmente identificada, entreguem os impressos. Então, o que é que vocês têm que ter cuidado? Fez qualquer mudança no Candex, imprime de novo, porque a gente tem um número de identificação que a gente digita lá quando a gente vai dar entrada no sistema com a mídia. Então, se eu mudei aqui um nome, alguma coisa, aí eu vou precisar dessa nova mudança. Então, ele já emite um novo código de segurança, certo? Então, qualquer mudança, vocês identificam. O PPU está pedindo para quem quiser os slides, entregar o e-mail para ele, certo? Passar o e-mail. Tá certo? Ou ele pode pegar com a gente na lista de frequência. Quem não forneceu, fornecer aqui a ele, certo? Que a gente disponibiliza. Então, vamos lá, PPU, adiante. Cadê? A escolha de candidatos pelos sobre coligações obedecidas à norma administrativa, lavrando a respectiva e a lista de freguês livre aberta e rubricada pela lista eleitoral. Não, mas depois que ele lavra, que ele vai rubricar. Então, depois a gente vê isso aqui, qualquer coisa. Entendi que era depois. Sim, os documentos. Declaração de bens. Essa declaração de bens... A declaração de bens, ela tem que ser preenchida no Candex. Não é para fornecer aquela declaração do imposto de renda, não, certo? Não é. Ela tem que ser digitada lá no Candex, certo? Com valores atualizados e assinado pelo candidato ou procurador. A foto vai ser digitalizada, certo? E ela tem que ser nos moldes do artigo da resolução, se eu não me engano é o 26, naqueles moldes, certo? Não vai ter aquela audiência de VV foto, a gente que vai validar. Então, eu peço que vocês tomem cuidado com essa foto que vocês vão fornecer, porque a gente vai colocar no sistema, que a Justiça vai fornecer para a gente, e verificar se ela está naqueles moldes. Então, o juiz que vai dizer se troca ou não. Mas vocês não vão ter aquela audiência que vocês tinham de verificação de foto e dados, certo? Uma coisa que eu ia falar, e que eu terminou passando, é o seguinte. Supor que vocês já entregaram a mídia lá para a gente, já entregaram a parte impressa, né, os documentos impressos, e depois verificaram que faltou um nome, o nome saiu errado, entendeu? Em vez de Maria, saiu Maria, um no final.
Aí vocês vão fazer tudo no Cand de novo, vão lá e digitar, imprimir tudo de novo. Eu peço que não façam isso, certo? Vocês fazem uma petição e pedem só para mudar o nome. O meu nome foi entregue errado. Em vez de um A, de Maria, saiu Marie. Então eu peço, façam só uma petição para isso aí, tá certo? Uma coisa simples. O comprovante de escolaridade, ele é exigido, certo? Ele tem que ser apresentado. Ah, mas eu não tenho, como é que eu vou fazer? Então, a gente vai, na hora, aferir, a gente leva para uma sala e pede para ele fazer uma declaração. Pode ser uma simples declaração. Eu, Sâmia de Souza Cavalcante, declaro que sei ler e tal, sei ler e escrever. Pronto, uma coisa simples, assina o nome. Então, a gente vai fazer isso aí, tá certo? Uma coisa bem simples mesmo. Então, prova de desincompatibilização, certo? O que é isso? É exigida para ocupantes de cargos ou empregos públicos ou cargos privados de entidades com vínculos com a administração pública. São aquelas pessoas, aqueles pré-candidatos que precisam se afastar. O que foi que aconteceu? Eles precisam se afastar com a mesma lei anterior, com aquele mesmo prazo anterior, já que os prazos atuais não mudaram, né? A gente já vai começar depois, eles têm que seguir aquilo, têm que seguir aquela mesma lei, certo? Os prazos ainda são vigentes de acordo com a lei 64/90. Então, quando eu quiser saber quais são esses prazos, eu posso entrar nesse site aqui do TSE, certo? Coloco lá o prazo de desincompatibilização e você pesquisa. Certo. É assim, geralmente a gente não responde esse tipo de coisa, né? A corregedoria, ela fica em cima da gente para não responder, pedir para vocês entrarem em contato com os advogados. Eu, particularmente, acredito que não precise, mas se eu fosse pré-candidata, eu iria lá no site, colocaria todas as possibilidades, perguntaria para o advogado, entendeu? Porque é o meu entendimento, mas é o entendimento do juiz e do promotor é que vai realmente valer. Então, eu acredito que não. Viu? Então, cópia do documento oficial com foto, documento oficial de identificação, RG, identidade funcional ou profissional, carteira de habilitação com foto, carteira de trabalho ou passaporte. As propostas do candidato a prefeito, uma via impressa e a outra digitalizada e anexada ao Candex. Pode passar, Pepeu. Está dando para entender? Está rápido? Pode correr um pouco mais? Então, documentos necessários para requerer o registro. Gente, não precisa vocês irem lá no cartório pedir certidão de filiação, de domicílio eleitoral, de quitação eleitoral. Não precisa de crime eleitoral, não precisa, certo? Porque a gente vai pegar isso do cadastro eleitoral. Não precisa dessas certidões. Então, a filiação partidária, domicílio eleitoral, quitação eleitoral e crimes, ainda colocarei aí, serão aferidos com base nas informações constantes do Banco de Dados da Justiça Eleitoral. Cadê o Pepeu? Pode passar, Pepeu, pode passar. Volta anterior. Passa mais uma. Pronto, certidões criminais. Vocês têm que apresentar essas certidões impressas e elas também digitalizadas no Candex, certo? Então, tem os sites aqui, vocês vão pegar, e tem os sites para vocês pedirem essas certidões. Da Justiça Federal da primeira instância, da segunda instância, Justiça Comum Estadual da primeira instância e da Justiça Comum Estadual da segunda instância. Tem aquelas pessoas, aqueles candidatos, né, no caso seria o prefeito, né, que tem foro especial, então teria uma outra certidão, porém ela se confunde aqui, ó. A certidão do foro especial é a mesma da certidão do segundo grau de Justiça Comum Estadual Federal. Então, nesse caso específico é isso. Não vou entrar em detalhes não, certo? Documentos, então vamos adiante. Mais certidões. Bem,
Se a certidão criminal for positiva, certo? O RRC deve vir acompanhado das respectivas certidões de objeto e pé de cada um dos processos. Mandem o processo, como é que está esse processo. É positiva, mas a gente vem pagando, como é que tá o andamento desse processo, certo? Então, coloquem isso aí. Todas as certidões devem vir em uma via impressa e a outra digitalizada e anexada ao Candex, como eu falei. Certidão eleitoral, filiação, domicílio, quitação e inexistência de crimes estão dispensadas de ser apresentadas, como também eu já falei, né? O candidato que é militar, essa semana foi um que é militar me perguntar, né? Foi lá no cartório. Ele precisa apresentar essa certidão aqui do Superior Tribunal Militar. Quantitativo. Então, esse aí também eles deram uma mudada. Cada partido ou coligação pode requerer candidatos até 150% do número de vagas a preencher para a Câmara dos Vereadores. Nos municípios de até 100 mil eleitores, que é o nosso caso, cada coligação poderá registrar até 200% do número de vagas, certo? Tenham muito cuidado, essa parte da distribuição por sexo continua da mesma forma, 30% para um sexo e 70% para candidatos de outro sexo. Então, esse percentual, ele é aferido mesmo, vocês têm que ter muito cuidado. Quando a gente coloca o sistema, ele já calcula, a gente não fica realmente olhando. Mas vocês tenham cuidado quando vocês forem substituir os candidatos, certo? Se vai apresentar esse mesmo quantitativo aí. Só um detalhe. Eu posso apresentar 20 candidatos, eu só apresentei 10, mas eu apresentei 10 homens. Então, aqui você não atendeu os 30 para um sexo, né? Seria, no caso, 70 mulher, 30 homem, ou 30 mulher, 70 homem, né? Vocês não atenderam. Não é desses... Você tem que considerar que não é do tanto que você poderia apresentar. Dos 20, eu posso apresentar 20. Eu só apresentei 10, eu estou dentro do percentual do sexo. Não, é do que você apresentou. Se você só apresentou 10, você tem 10 vagas... As 10 vagas, não importa, que eu vou fazer o cálculo nesses 10 aqui que você apresentou. Certo, gente? Eu fui clara? Isso, 7 para um e 3 para outro. Certo? Pode passar. Sim, edital de candidatura, protocolizados e autuados os pedidos de registro de candidatura, a Justiça Eleitoral publicará o edital contendo a relação de candidatos apresentados para a ciência dos interessados. Gente, a publicação do edital do registro vai ser feito no Diário de Justiça Eletrônico, certo? Então, vocês têm que ter realmente o acompanhamento do advogado, para ele ficar olhando o Diário de Justiça Eletrônico e o mural eletrônico, que eu vou falar ainda dele, certo? Então, a partir da publicação no DJ, no Diário de Justiça Eletrônico, passa a correr o prazo de 48 horas para o candidato escolhido em convenção apresentar o RRCI, 5 dias para os interessados impugnarem o registro, ou então para a apresentação da notícia de inelegibilidade, certo? Então, isso vai ser publicado no DJ. Então, o edital de candidatura é até o dia 18 de agosto, que ele tem que estar publicado. 20 de agosto, último dia para os RRCI. O 22 aqui é para o prazo do candidato do RRCI, certo? Substituição. É facultado a partido político ou a coligação substituir candidato que tivesse o registro indeferido, inclusive por inelegibilidade, cancelado ou cassado, ou ainda que renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro. Então, prazo para requerer a substituição, eleições majoritárias e proporcionais, até 10 dias contado do fato ou da notificação da decisão que deu origem à substituição. Então, ele foi cassado, então eu tenho o quê? 10 dias após aquela publicação da comunicação para substituir. E qual é o prazo máximo? 20 dias antes do pleito, que cai no dia 12 de setembro. Então, eu só posso substituir candidato até o dia 12 de setembro. A única exceção é no caso de falecimento.
certo? Aqui, esse prazo aqui dos 20 dias antes. A única exceção é o caso de falecimento. E aquela história, né? Após a geração das tabelas para a urna, o substituto concorre com o nome, o número e a fotografia do substituído. Deve-se sempre observar o prazo mínimo e máximo por sexo. E a renúncia, por fim, né? A renúncia é o ato de renúncia, datado e assinado, deverá ser expresso em documento com firma reconhecida por tabelião ou por 2 testemunhas, e o prazo para substituição será contado